paz e a graça abundante de Deus na sua vida, meu irmão. Amém? Convido você desde já para abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18. Obrigado, irmão. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga maturidade no Espírito. Inscrições estão abertas, tá, irmãos? Dia 4, agora já inicia as aulas do nosso curso de Maturidade no Espírito e CTL, amém? Aí você vai ter mais agilidade para achar a palavra aí. Tô brincando, irmão. Amém? Vamos ler então. Mateus 28, capítulo 18. Mateus 28, verso 18 ao 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Diga assim: eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20 diz assim: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Coloca a mão no seu coração. Repita comigo assim: o Senhor está comigo todos os dias da minha vida até a consumação do século. Feche teus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós pedimos nessa noite que haja uma palavra liberada aos nossos corações. Que haja sobre nós espírito de sabedoria e revelação, que nós venhamos compreender com clareza o propósito da Tua palavra nessa noite para nós. E que nós venhamos, Pai, andar na luz que é a Tua palavra. Pai, nós temos que estar na luz como o Senhor está. E nós declaramos a vida do Senhor sobre nós. Nós declaramos a unção do Senhor sobre a Tua igreja. E nós declaramos: abra o céu e desça neste lugar, Espírito da graça, Espírito da verdade, e que sobre nós haja revelação. Amém, meu irmão? A palavra do Senhor nos diz em Mateus 28 que nós, em nenhum dia das nossas vidas, estaremos só. Diga para o seu irmão assim: você pode fugir de todo mundo, você pode se isolar, se esconder, mas nenhum dia da sua vida, se você tiver Cristo, você não está só. Você não está só. Então hoje nós vivemos em dias onde a nossa geração hoje é a maior população em vida que já esteve na Terra. Hoje a população mundial gira em torno de 7 bilhões de pessoas. Eu creio que esse foi um cálculo em 2011 ainda. Nós já estamos quase chegando a 7 bilhões e meio de pessoas na Terra. E sabe, irmãos, mesmo com tanta gente, mesmo com mega metrópoles, cidades muito populosas, mesmo com um aglomerado de gente em todo canto, em todo lugar, a solidão permeia na vida de muitos nesse tempo. E sabe, e muitos hoje têm uma atitude de isolamento, uma atitude de querer se esconder, e muitas vezes uma sensação de vazio invade a vida dessas pessoas. E nós estamos vivendo num tempo onde existem muitas pessoas, mas muitas das vezes a solidão tem pegado a maioria das famílias e muito tem sentido só. Eu estava pesquisando hoje na Wikipédia, a enciclopédia livre da internet, que diz assim, que a solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio e isolamento. A solidão é mais do que um sentimento de querer uma companhia ou querer realizar alguma atividade com outra pessoa,
Não porque simplesmente se isola, mas porque seus sentimentos precisam de algo novo que transforme. Irmãos, isso não é nem a Bíblia. É a enciclopédia. Na internet você pesquisar o que é solidão, num site chamado Wikipédia, vai aparecer essa definição para a solidão. Olha que o autor diz no final: os seus sentimentos precisam de algo novo que as transforme. Eu quero dizer algo para você: a única coisa que pode reverter o quadro de solidão nas nossas vidas é Jesus, irmão. Sabe, muitas dessas pessoas que muitas vezes se sentem só hoje, elas tentam alcançar os seus objetivos profissionais e pessoais, mas quando chega ao topo da sua cadeia de conquista, percebe que a sua vida continua vazia. Eles percebem muitas vezes que eles conquistaram muitas coisas, mas há algo que falta dentro deles, há algo que falta neles, porque tudo aquilo que eles conquistaram, tudo aquilo que eles adquiriram, muitas vezes não supre essa necessidade de se sentir só. Então, muitas vezes nós temos desejo de conquistar algo, de buscar algo, mas quando nós conquistamos aquilo que nós tanto desejamos, aquilo muitas vezes não nos completa. Sabe, eu entendo algo, as minhas conquistas. Eu estava hoje preparando essa palavra e o Espírito Santo falou algo para mim. E ele gerou essa frase no meu coração. Eu entendi que as minhas conquistas, elas me trazem alegria. As minhas conquistas me trazem alegria. Mas a conquista de Cristo na cruz transforma a minha tristeza em alegria. É muito diferente, irmão. As minhas conquistas vão providenciar na minha vida uma alegria momentânea, mas a conquista de Jesus na cruz transforma a minha solidão em presença abundante de Deus, transforma a minha noite em dia, transforma a minha tristeza em alegria, porque a conquista de Jesus supre todas as minhas necessidades, irmãos. Então nós não temos que viver pelas nossas conquistas, mas nós temos que viver por aquilo que Jesus já conquistou na cruz por nós. Amém, meu irmão? Hoje, sabe, irmãos, nós vivemos em dias onde que a sociedade está emocionalmente doente, onde muitas vezes a maioria dos relacionamentos entre amizade, ou até relacionamentos íntimos, são relacionamentos à distância. Então, muitas pessoas hoje vivem alienadas a redes sociais, ao WhatsApp, a Facebook, sabe, vivem alienadas. E muitas das vezes, quando estão perto, eles não conseguem se relacionar. Não conseguem. Por quê? Porque estão alienadas a um relacionamento à distância. E quando aquela pessoa que estava à distância vem perto dela, muitas vezes ela tem dificuldade de se relacionar. E hoje nós percebemos quantas pessoas têm sofrido de doenças emocionais. Sabe, eu creio que as doenças emocionais têm sido um fator, tem sido algo que tem perturbado muitas famílias nos dias de hoje. Depressão, doenças psicossomáticas. Por quê? Porque muitas vezes esse sentimento, essa angústia, esse peso de solidão tem permeado a vida de muitos irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós temos buscado as coisas, muitas vezes nós temos buscado conquistar muito, e muitas vezes nós não deixamos sermos conquistados pelo Espírito de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, você tem que se deixar ser conquistado pelo Espírito de Deus, meu irmão. Você tem que se deixar conquistar pela glória e a presença abundante de Deus na sua vida. Sabe, eu percebo que hoje as pessoas vivem esses relacionamentos superficiais, ao mesmo tempo que estão perto, estão distantes. Por quê? Porque não conseguem se relacionar. Hoje eu fico muito preocupado com a nossa geração de jovens e de adolescentes. Porque você chega, irmão, na igreja, muitas vezes eu me constranjo, às vezes nós estamos ministrando aula no CTL, no Maturidade, ou até no pastoral, ou até os pastores pregando no culto, e os irmãos estão lá. Aí se o irmão estivesse aqui fora para conversar com ele depois do culto, ele não conversaria, só conversa porque está à distância. Sabe, e isso tem me preocupado muito, por quê? Porque muitas das vezes nós temos nos preocupado a nos relacionar à distância, mas nós esquecemos que nós temos que relacionar com o Senhor, irmão. Nós temos que nos relacionar com o Senhor, sabe? E eu acredito que quando nós vivemos esse contexto de solidão na nossa vida,
Esse sentimento que muitas vezes nos faz nos isolar, nos faz muitas vezes ficarmos distante. Quando nós falamos isso no âmbito cristão, no contexto cristão, muitos nas vezes se tornam dependentes emocionais e espirituais de pessoas dentro da igreja. Então, não consegue tomar uma decisão muitas das vezes sozinho. Não consegue muitas vezes orar e pedir a direção para o Espírito para tomar uma decisão. Por quê? Porque muitas vezes se sente só. E se sente muitas das vezes sem ninguém por perto. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, aquilo que Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe, muitas vezes nós temos gerado essas pessoas que são dependentes emocionais, espirituais. Sabe, muitas vezes quando nós não conseguimos atender o pedido dessas pessoas, essas pessoas muitas das vezes se sentem abandonadas e solitárias. Por quê? Porque muitas vezes ligou uma dependência em nós. Eu não só estou falando aqui de mim, do pastor Alain, mas eu estou falando muitas vezes de um líder de célula, de um líder em treinamento. Eu creio que a nossa iniciação na nossa caminhada cristã, irmãos, é muito importante nós termos alguém do nosso lado para nos ajudar. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que é bom que nós estejamos em dois, porque se um cair, o outro levanta. Mas nós temos que ter esse coração unido, em unidade. Nós temos que ser dois. Mas muitas das vezes nós dependemos demais das pessoas e dependemos pouco de Deus, irmãos. Eu quero falar para você nessa noite: se muitas vezes você tem se sentido só, se muitas vezes a solidão ela tem invadido a sua vida, eu acredito que existe algo na sua conexão, no seu relacionamento com o Senhor, que está rompido, irmão. Porque se você está com o Senhor, você não precisa de pessoas, você só precisa do Senhor. Porque foi o que Paulo disse: a tua graça me basta. Irmãos, o amor do Senhor basta na nossa vida. A graça abundante de Deus basta na nossa vida. Sabe, eu acredito que só existe algo que pode nos completar. Existe alguma coisa que pode nos transformar. Você pode buscar conquistar todas as coisas deste mundo, mas se você não tiver o Senhor na sua vida, você sempre estará só. Você sempre estará só. Às vezes você pode estar com uma multidão de pessoas, centenas de pessoas, mas se você não tiver o Espírito de Deus habitando dentro de você, se você ainda não tiver um coração inclinado para o Evangelho e não nasceu de novo, em algum tempo da sua vida você vai se sentir só. Mas quantos de nós até recebemos Jesus, até nascemos de novo, mas quantas das vezes a solidão tem permeado a nossa vida, irmão? Quantas das vezes você tem se sentido só? Sabe, eu quero dizer para você que só Jesus pode esvaziar essa solidão dentro de você. Só Jesus, Ele pode te abraçar e dizer que você não está só. Sabe, os homens eles podem te abraçar, eles podem dizer que está com você, mas quando o Senhor fala que está com você, meu irmão, pode vir um exército inteiro contra você, mas o Senhor é contigo. Mas quantas vezes nós temos buscado a presença de homens, quantas vezes nós temos buscado estar certo diante dos homens, mas muitas vezes nós não buscamos estar certos diante do Senhor. Sabe, irmãos, a presença abundante que tem que se derramar na sua vida diariamente é a presença do Senhor Jesus. Sabe, você muitas vezes só tem sentido só, porque muitas vezes você não tem deixado essa paz que excede todo o entendimento habitar dentro de você, encher você e transbordar você. Porque nós temos uma promessa de Deus para as nossas vidas, e o Espírito de Deus habita em nós. Diga comigo assim: o Espírito de Deus habita em mim. Eu quero falar para você nessa noite, irmãos, que em nossa vida cristã nós podemos ter uma certeza. Fala para o seu irmão assim: na sua caminhada cristã, você pode ter uma certeza que você nunca estará só. Fala assim: isso é uma promessa de Jesus para você. Foi Jesus que prometeu isso para você, irmão. Passa o primeiro slide para mim, fazendo favor, Gustavo. Quero falar algo para você. Jesus disse assim: ó, todos os dias eu estarei com vocês.
Então a palavra do Senhor diz, em Mateus 28, versículo 20, ensinando as observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias. Fala para o seu irmão, se não é de vez em quando, Ele está com você todos os dias. Todos os dias, irmãos. Sabe, isso me dá uma paz. Sabe, Jesus, Ele não falou essa verdade para consolar os discípulos. Jesus, Ele não falou essa verdade para me consolar, para te consolar. Mas Ele falou isso como promessa. Isso é uma promessa de Jesus para mim e para você, que nunca na nossa vida, se nós estaremos nele, nunca nós estaremos só. Eu estou em Cristo, Cristo em mim. Sabe, nós temos que entender que hoje nós somos habitação de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de mim, habita dentro de você. E por esse motivo, nunca, em nenhum dia da sua vida, você estará só. Porque o Espírito de Deus fez morada dentro de você. Então você não está só, porque Ele habita em você. Nos momentos de angústia, Ele está com você. Nos momentos de alegria, Ele está com você. Por quê? Porque Ele falou para mim e para você, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu estarei com vocês. Sabe, irmãos, às vezes você chegou aqui nessa noite com seu coração despedaçado, fala, meu Deus, mas eu estou me sentindo tão abandonado. Eu quero dizer para você, pessoas podem te abandonar, mas o Senhor sempre estará com você, porque Ele te prometeu isso. Sabe, o seu marido, ele promete para você lá no altar, que Ele estará com você na alegria, na doença, na riqueza, na pobreza. Mas quantos maridos têm prometido isso no altar, têm feito aliança, e muitas vezes têm quebrado essa aliança? Quantas esposas têm prometido isso no altar, mas têm quebrado essa aliança? Mas eu quero dizer para você, tem alguém que fez uma aliança com você que é inquebrável. Aquilo que Jesus prometeu para você, Ele não vai quebrar, porque você não está só. Eis que eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Sabe, seu pai pode te abandonar, sua mãe pode te deixar, seus irmãos podem te deixar, seus amigos podem te deixar, mas Jesus nunca vai te abandonar, meu irmão, porque Ele prometeu que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Marcos 4,35 diz, Jesus estava dentro do barco dormindo com os discípulos, lá no mar da Galileia. E chega um momento que a tempestade começa a assolar o mar, as ondas começam a se agitar, os ventos começam a vir, e a palavra do Senhor diz em Marcos 4, que as águas entravam dentro do barco, e os discípulos estavam no barco com Jesus. A palavra do Senhor diz que os discípulos acordaram desesperados. Eles começaram a olhar no mar, o barquinho balançando lá no meio do mar, irmão. Pensou a cena agora? E a água. E os discípulos olharam para Jesus, mas Jesus está conseguindo dormir numa tempestade dessa? Como? Mas eles esqueceram de algo. Jesus estava dentro do barco, irmão. Às vezes hoje você está no meio do mar, as águas estão agitadas, o vento está soprando no seu barquinho, as águas estão entrando dentro do seu barco, mas eu quero dizer para você, com Jesus no seu barco, não existe tempestade que não pode parar, não existe vento que não pode cessar, porque se Jesus está no seu barco, tudo vai estar bem na sua vida, meu irmão, tudo vai estar bem na sua vida. Porque não existe tempestade que Jesus não pode acalmar. Não existe vento que Jesus não pode parar. Eu quero dizer para você, está difícil, irmão? Está difícil de suportar? Olha para o lado, Jesus está deitado dentro do seu barco. E se Ele está deitado dentro do seu barco,
tudo está bem, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Ele estiver dentro do seu barco, a tempestade pode vir, mas Ele vai falar: acalma-te vento, aquieta-te mar, e a tempestade vai obedecer o nome daquele que é digno, porque o Senhor está com você. Ele está com você todos os dias. Isso é algo que tem que ser resoluto no nosso coração. Nós temos que acordar todos os dias entendendo: Jesus me prometeu hoje. As pessoas podem me abandonar, mas Ele falou para mim que Ele jamais me abandonaria, que todos os dias da minha vida Ele estaria comigo. Sabe, irmãos, acorde todos os dias e dizendo: eu sei que o Senhor está comigo. Porque essa é uma promessa, irmão. Essa é uma promessa de Deus. Essa é uma promessa do Filho para mim e para você. Segunda coisa que eu quero falar para você. A palavra do Senhor diz, em Isaías 49:15: acaso pode uma mulher, uma mãe, esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Mais uma promessa de Deus para nós, irmãos. Isaías 49:15 diz que a sua mãe pode esquecer de você, seu pai pode se esquecer de você, mas Ele diz: eu, todavia, jamais esquecerei de ti. Jamais eu me esquecerei de ti. Isso é uma promessa de Deus para você, meu irmão. Sabe, sua mãe pode até esquecer de você, mas o Pai jamais vai esquecer de você, porque você é filho amado. Sabe, Deus deseja que você se veja como Ele te vê. Sabe, você é importante para Ele. Às vezes você chegou aqui: mas Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Às vezes eu pisei na bola, às vezes eu errei. Eu quero dizer para você: o Senhor não te vê como as pessoas te veem. Porque quando Ele olha para você, Ele vê Cristo em você. Por isso que a palavra do Senhor diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Diga para o seu irmão assim: Cristo habita em você. E Cristo em você. Diga assim: Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança para você vencer todas as circunstâncias e dificuldades da sua vida. Diga para Ele assim: o Senhor jamais esquecerá de você. Sabe, irmãos, quando nós temos a convicção dessa promessa no nosso coração, de que nós somos aceitos por Deus, seja como for, que nós somos aceitos por Deus não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez, nós recebemos a cura no nosso coração. Sabe, quando nós entendemos que nós somos filhos amados de Deus, eu quero dizer para você: o Senhor jamais esquece de você, irmão. Você pode até tentar esquecer dele, mas jamais Ele esquecerá de você. Jamais Ele esqueceu das promessas que Ele fez para você. Você pode até colocar as promessas que Ele fez para você no fundo do baú, mas eu quero dizer para você nessa noite que todavia, jamais eu me esquecerei de ti, meu filho. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, mesmo que o pai esqueça do seu filho, mesmo que o seu irmão esqueça dos irmãos, o Senhor, que é seu Pai, jamais se esquecerá de você. Você é muito amado pelo Pai, irmãos. A palavra do Senhor diz em Atos 16: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles lançou no cárcere interior, eles prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviram e de repente houve um terremoto tão violento que o alicerce da prisão foi abalado. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É algo muito lindo que aconteceu, irmãos. Por isso que eu creio nessa promessa de Deus para nós,
que Ele jamais se esquece de nós. E Paulo e Silas, um dia, foram presos, foram lançados dentro das prisões. E a palavra do Senhor diz que eles foram açoitados, que eles foram espancados, que eles foram humilhados, taxados, e foram lançados dentro da prisão. Às vezes quando você é humilhado, irmão, às vezes quando você é açoitado por alguém, você fica ferido com isso. E muitas vezes você se isola dos seus relacionamentos de Deus e com o próprio Deus. Mas eu quero dizer para você que Paulo e Silas na prisão, eles fizeram diferente. Eles foram taxados e violentados por estarem pregando a palavra. A palavra do Senhor diz que eles foram amarrados num tronco, foram pisoteados, receberam várias chibatadas, mas a partir do momento que eles foram lançados no cárcere, eles tinham convicções na vida deles. Eles sabiam que eles não estavam sós, porque o Senhor estava com eles. E eles sabiam que, de tal modo, o Senhor nunca esqueceria deles. E a palavra do Senhor diz que à meia-noite, eles começaram a cantar, começaram a orar, começaram a adorar. E naquele momento a palavra do Senhor diz que a presença do Senhor invadiu aquele lugar. E quando foi à meia-noite, um terremoto aconteceu naquele lugar. Tudo tremeu. E a palavra do Senhor diz que as portas das prisões se abriram. Eu quero dizer para você que por mais que você está passando por uma situação difícil da sua vida, eu quero dizer para você que Ele jamais esquece de você. Você pode ter sido lançado assim como Paulo e Silas dentro do cárcere, dentro da prisão. Mas se você começar a cantar, se você começar a adorar de todo o seu coração, eu acredito que o terremoto vai acontecer. Os alicerces vão ser abalados, as cadeias vão ser quebradas, as correntes vão ser quebradas e as portas das prisões vão ser abertas no nome de Jesus. Então, meu irmão, quando você estiver na luta, quando você estiver em prisões, adore ao Senhor. Clame ao Senhor. A Bíblia nos relata a experiência desses homens de Deus. Fala para o seu irmão assim: se você adorar no momento da dificuldade, diga assim: as cadeias irão se abrir e você vai estar liberto, porque foi para a liberdade que Cristo te chamou. Amém, meu irmão? Então você jamais será esquecido pelo Senhor. Ele não se esquece de você, irmão. Sabe, é com essa verdade que eu e você temos que acordar todos os dias da nossa vida. Quantos de nós às vezes ficamos preocupados porque alguém esqueceu a data do nosso aniversário? Quantos de nós às vezes ficamos chateados, magoados porque alguém nos chamou nós para algo? Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor jamais se esquece de você. As pessoas podem até se esquecer de você, mas Ele nunca vai se esquecer de você, porque Ele te ama. Ele te ama, irmão. Você é amado dEle, você é filho amado dEle. Então, assim como Paulo e Silas, cante, que as cadeias vão se abrir. A última coisa que eu quero falar para você nessa noite. A palavra do Senhor diz em João 6,37. Jesus disse que todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Diz para o seu irmão assim: se você foi até Jesus, jamais Ele vai te lançar fora. Mas pastor, por quê? A palavra do Senhor diz que quando nós nascemos de novo, nós nos tornemos um com Cristo. Quando nós nascemos de novo, nós estamos amalgamados com Cristo. O que é estar amalgamado, irmão? Quem já comprou aquele Durapox? Tem uma massinha cinza e uma meio creme, né? Então os dois estão separados. Mas para você fazer a cola, o que é que você tem que fazer? Juntar. E quando você junta, o que é que você faz? Você vai amalgamar. Eu quero perguntar para você:
é possível, depois que você junta os dois, você separar de novo? Por quê? Porque eles se tornam um só. Então, quando você está com Cristo, irmão, é impossível. Eu quero que você entenda. Quando você foi até a Cristo, a graça de Deus superabundou sobre a sua vida. Você foi alcançado pela graça de Deus. Você é igual Durapox, irmão. Você se tornou um com Ele. Um com Ele. Você se tornou um com Ele. Sabe? E quando você se torna um com Ele, de maneira alguma Ele te lançará fora. Fala para o seu irmão assim: irmão, você é igual Durapox com Cristo agora. Pergunta para ele: você é o Durapox creme ou cinza? Fala para ele: irmão, você pode querer fugir de Cristo. Fala para ele: você pode querer fugir de Jesus, mas se você é um com Ele, você é igual Durapox agora, irmão. Fala assim: uma hora Ele te pega. Porque de maneira alguma Ele te lançará fora. De maneira alguma Ele te lançará fora. Então, nós estamos amalgamados com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo. Sabe, tudo que está em Cristo está em mim. Tudo que está em Cristo está em você. E tudo que está em Cristo está em nós. Nós nos tornemos um com Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 3, que todas as bênçãos celestiais, que já foram conquistados nos lugares celestiais, já estão disponíveis para nós em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão assim: dentro de você, irmão, tem um cofre para tudo. Fala assim: para tudo que você precisar para cumprir o propósito de Deus. Se Deus, Ele não vai te dar, Ele já te deu, porque está em Cristo. E Cristo habita em você. Você é morada de Deus, meu irmão. Quantos creem que são moradas de Deus? Diga aleluia. Diga assim: eu sou morada de Deus. Diga assim: tudo que está em Cristo está em mim, porque o Espírito de Deus habita em mim. Então se aproprie de tudo aquilo que é seu, meu irmão. Eu quero dizer algo para você. Você não está só. Olhe para o seu irmão assim, com esses olhos lindos, brilhantes que Deus te deu. Diga assim para ele: você não está só. Dá um abraço nele assim, ó. Você não está só. Porque o Senhor está com você. O Senhor está com você. O Senhor está comigo. O Senhor está com nós. O Senhor está em nós. E nós nos tornamos um com Ele. Nós somos um. Aleluia! Eu não estou só, porque o Senhor está comigo. Você não está só, porque o Senhor está com você. Nós não estamos só, porque o Senhor está conosco. Eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Eu não estou só, porque o Senhor está comigo. Sabe, amados, isso é algo que invade o nosso interior. Isso é algo que nós não conseguimos explicar. Sabe, muitas vezes você pode querer sentar, sei lá no banco da praça, vamos falar aqui. Onde você quiser sentar. Você pode sentar lá no cantinho do seu quarto, ficar só. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está com você. Se no momento de angústia, no momento de solidão da sua vida, se as lágrimas começarem a escorrer o seu rosto, nós temos a única certeza. Qual certeza que é essa, pastor Marcelo? Que eu não estou só. Porque o Senhor me prometeu 3 coisas: que todos os dias Ele estaria comigo até a consumação dos séculos, que jamais Ele esqueceria de mim, e que jamais Ele me lançaria fora. E a palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora toda solidão. O perfeito amor lança fora toda angústia. O perfeito amor lança fora todo sofrimento. O perfeito amor, faz acalmar qualquer tempestade da sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite:
você não está só. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Amados, pode morrer todos os seus entes queridos. Sabe, alguns dias atrás, eu estava lá em Paranavaí, eu contei esse testemunho na última vigília. Estava sentado no carro, o pastor Alan foi comprar uns objetos, uns ferros para a igreja, para a gente fazer os portões aqui do fundo. E chegou um rapaz bem mal vestido, sujo, sabe, morador de rua. E ele chegou para mim pedindo dinheiro. E eu vou falar a verdade para o seu irmão, independente do que ele ia fazer com o dinheiro, eu fui tocado para dar dinheiro para ele. Aí eu peguei minha bolsa, eu estava com a minha bolsa, minha mochila de costa, abri um zíper, meu Deus, não tem R$1 nessa bolsa, meu Jesus. E tentando procurar, nem se fosse 2, nem se fosse 5, para dar o dinheiro para ele, irmão, para o abençoado. Aí eu falei, rapaz, eu não tenho dinheiro, mas eu quero dizer para você, eu não tenho nem prata nem ouro, mas eu tenho algo para te dar agora. Eu quero falar para você que você é filho amado, que Jesus te ama, irmão. Quero falar algo para você. Você pode estar se sentindo só agora, mas a palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E sabe, ele estava saindo, e quando eu comecei a falar isso para ele, ele voltou, virou para mim, começou a olhar para mim. Ele falou, quem que você é? Eu falei, irmão, eu sou pastor, mas eu quero dizer algo para você. Não, deixa eu falar algo para você. Você pode me deixar eu falar algo para você, pastor? Eu deixo. Ele começou a conversar comigo, ele falou para mim, sabe, pastor, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acha que é a única coisa que Deus não pode fazer com você? O que você acha que é a única coisa que Deus não pode fazer comigo? Você sabe, pastor? Eu falei assim, depende, mas eu quero ouvir da sua boca, eu quero aprender com você, eu falei para ele. Sabe, pastor, a única coisa que Deus não pode fazer é deixar de te amar e de me amar. Sabe, irmãos, a única coisa que Deus não pode fazer é deixar de te amar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo, irmão. A palavra do Senhor diz que o amor de Deus se prova em Cristo, porque sendo ainda nós pecadores, Ele decidiu nos amar, dando a vida de Cristo na cruz por nós. E sabe aquilo que aquele rapaz falou para mim? Falou, cara, eu falei para ele, você tem razão. A única coisa que Deus não pode fazer é deixar de me amar. Eu quero dizer algo para você nessa noite, irmãos. Sabe por que a única coisa que Deus não pode fazer é deixar de te amar? Porque todos os dias eu estarei com você até a consumação do século. A tua mãe pode te esquecer, o teu pai pode esquecer, mas eu todavia jamais esquecerei de ti. Aquele que vem até a mim, jamais eu lançarei fora. Aquele que vem até a mim, ninguém conseguirá arrebatar, tirar das minhas mãos. Se você está em Cristo, irmãos, não é circunstância, não são crises que vai tirar você dos braços do amor, dos braços do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que você não está só. Às vezes você chegou aqui nessa noite pensando em desistir da sua caminhada cristã, pensando em desistir da sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você pode até desistir de Deus, mas jamais Ele vai desistir de você. Você pode até desistir dEle, mas Ele nunca vai desistir de você. Você pode até ser disciplinado no reino por isso, mas sempre Ele vai dar oportunidade para você, irmão. Eu quero dizer para você, não vai ser por falta de oportunidade que você não vai reinar em vida, porque você é filho amado do Pai. Se coloque de pé nessa noite. Coloca a canção para mim bem baixinho, Gustavo, fazendo um favor. Passa a mão assim por cima do ombro do seu irmão. Abraça ele nesse momento. Quero dizer algo para você. Amanhã quando você acordar,
Hoje, quando você for dormir, três promessas de Deus você vai repetir amanhã. A primeira promessa, que o Senhor estará com você todos os dias da sua vida. A segunda promessa, que Ele jamais se esquecerá de você. A terceira promessa, que jamais Ele te lançará fora. Então repita comigo assim: a primeira promessa, que o Senhor estará comigo todos os dias, até a consumação do século. A segunda promessa, Ele jamais se esquece de mim. A terceira promessa, jamais Ele me lançará fora, porque eu sou um com Ele. Porque você é um com Ele, irmão. Sabe, há 2 anos e meio atrás, eu e a Nath, a gente passou por uma decisão que nós tínhamos que tomar. Eu estava aqui em São João, já era obreiro, estava sendo treinado para ser pastor. E naquele momento eu recebi propostas de dois grandes bancos. Um era o HSBC e o outro era o Sicoob. Sabe, irmãos, e naquele ano eu estava passando por uma crise muito grande, porque eu vim aqui para a igreja, eu vim obedecer o chamado para ganhar praticamente 20% a 15% que eu ganhava. E a Nath, desde quando casou comigo, eu sempre fiz de tudo para vestir ela bem, para dar tudo para ela, irmãos. E chegou um momento, quando eu estava aqui em São João, que eu não podia dar nada para ela. Sabe o que é dar nada, irmão? Dar nada, 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 nada. E aquilo eu entrei numa crise muito grande, irmãos. Porque a gente sofrer, né, Franco? Até que a gente aguenta, mas quando a gente vê alguém que a gente ama, precisando de algo que a gente não pode dar, isso muitas vezes machuca a gente por dentro. Sabe, mas naquele dia, a Nath foi orar no quarto, eu estava lá na sala, e eu lendo a palavra, e o Senhor falou assim para mim: filho, vai lá no quarto agora. Quando eu cheguei no quarto, a Nath estava orando, de joelho, e eu comecei a orar, falar com o Senhor. E naquele momento o Espírito Santo se derramou sobre a minha vida. E eu acredito que eu falei algo que não era eu, porque eu não tinha capacidade de falar aquilo. E o Espírito me encheu de tanta alegria, de tanto prazer. Sabe, naquelas dificuldades, nas circunstâncias, eu não estava conseguindo ver o Senhor na minha carne. Mas o meu espírito estava intacto e estava conseguindo ver o Senhor. Naquele momento eu dobrei meus joelhos e falei para o Senhor: Pai, eu não te vejo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Pai, eu não posso te ouvir nesse momento, mas eu sei que o Senhor está falando comigo. Pai, eu não sinto o teu toque, mas eu sei que o Senhor está me abraçando nesse momento. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é poderosa, porque o Senhor disse que eu jamais te deixarei só. Todos os dias da sua vida eu estarei com você. E o Espírito me encheu naquele momento, eu falei para o Espírito. E eu falei naquele momento, no meu Espírito, eu falei: Senhor, se o Senhor quer que eu fique aqui em São João, eu quero que o Senhor envie os teus anjos aqui nesse lugar para me abraçar e para abraçar a Nath nesse momento. Eu não tinha falado aquilo para a Nath. Aí de repente a Nath começou a orar e falou: amor, ela me cutucou, me chamou: olha, eu estou vendo um anjo pegar você nos braços nesse momento. Tem outro anjo aqui me pegando nos braços. E sabe, irmãos, naquele momento eu senti os anjos do Senhor me abraçando. Eu senti o Espírito me enchendo, me abraçando naquele momento. Sabe por quê? Muitas vezes nós não vamos, os nossos olhos naturais não vão ver o Senhor. Mas nós não temos que ser movidos por aquilo que nós vemos. Nós temos que ser movidos por aquilo que nós cremos, irmão. Se você não está vendo o Senhor, creia que Ele está com você. Se você não está ouvindo o Senhor, creia que Ele está falando com você. Se você não está sentindo o toque dEle, creia que Ele está te abraçando. Porque a palavra do Senhor diz que jamais Ele nos deixaria órfão,
que Ele não nos deixaria só, então Ele está com você todos os dias até a consumação do século, irmão. Sabe, as circunstâncias e as crises vão passar na sua vida porque você não está só. Feche teus olhos nesse momento. Espírito Santo, abraçado com o seu irmão ainda. Às vezes nesse momento você quer fazer essa oração que eu fiz. Às vezes você está passando por uma circunstância, uma situação que às vezes tem deixado você abatido, que às vezes tem deixado você angustiado. Mas muitas vezes nossa boca tem que proferir a fé que nós cremos. Porque nós não somos movidos por aquilo que nós ouvimos. Nós somos movidos por aquilo que nós cremos. Porque nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, nós somos movidos por aquilo que nós cremos. E às vezes nessa noite, essa oração que você quer fazer, Pai, eu não te vejo, mas eu sei que o Senhor está aqui comigo, porque a tua palavra diz que o Senhor está comigo. Pai, eu não consigo ouvir a sua voz, mas eu sei que o Senhor está falando comigo, porque a tua palavra diz que o Senhor falaria comigo todos os dias. Pai, eu não estou sentindo o seu toque, mas eu sei que o Senhor está comigo, me abraçando, porque a tua palavra diz que todos os dias o Senhor estaria comigo, que todos os dias o Senhor estaria comigo, que minha mãe pode me esquecer, as pessoas podem me esquecer, mas a tua palavra diz que o Senhor jamais se esqueceria de mim, e que de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora. O Espírito do Senhor habita dentro de você, irmão, e por isso você não está só. Comece a orar pelo seu irmão agora. Comece a declarar a vida do Senhor sobre ele. Comece a falar que a solidão vai embora no nome de Jesus. Declare a vida do Senhor sobre ele. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aquele que primeiro me amou, me apaixonei pela luz que brilhou, escuridão. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo. Cativou como ninguém jamais fez. Oh, Espírito Santo. Tudo que não era meu. Oh, Espírito Santo, declare a vida do Senhor sobre o seu irmão. Me fez ganhar tudo que vem dos... Oh, eu não estou só, Senhor. Nele eu posso esperar. Descansado em seus braços, eu encontrei aquele que primeiro me amou. Oh, me apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão. Oh, olha o que o Senhor diz para você nessa noite. Jesus, eu não estou só. Eu não estou só, sei que está comigo. Oh, aleluia, diga eu não estou só. Jesus,